Toco, você acredita que as empresas, nesse período de home office, teletrabalho, elas investiram de forma suficiente ou adequada para dar todo o suporte e infraestrutura para os trabalhadores? Não. O que faltou? E acho que vai enfrentar um problema muito sério judicial no futuro, a médio e longo prazo. Veja bem, a medida provisória 927, ela veio adiantar aquilo... Adiantar, não. A reforma trabalhista trouxe o teletrabalho, desde que seja feita um acordo de vontade de ambas as partes e escrito. Todas as condições ali. A medida provisória, por conta da pandemia, ela autorizou o patrão a fazer por sua imposição um prazo de 48 horas. Agora, terminando a questão da emergência da saúde, volta a valer a questão da CLT, né? Que fala que tem que ser um acordo em comum. Mas, gente, no atual desemprego que nós estamos, eu, patrão, chego para você e falo assim, olha, é de comum acordo que você vai trabalhar em home office, né? Você vai falar o que para ele? Claro que é, de Acaba livre espontânea aceitando, né? vontade. Só que temos algumas situações que eu acho que falta aí um conhecimento para as empresas. Por exemplo, eu trabalho na empresa, eu gasto a energia da empresa, o computador de última geração é da empresa, a manutenção desse computador é pago pela empresa, a energia e a internet Mega Blaster é pago pela empresa, e eu vou trabalhar na minha casa. Esse custo, ele tem que continuar sendo arcado pela empresa. Primeiro ponto. Agora, a questão da síndrome aí. Síndrome de? Burnet, esse negócio aí. Essa síndrome. Por um lado, o isolamento entra mais ou menos naquela questão quando saiu aquela história dos pais alfabetizarem os filhos, que nós não vamos entrar nisso, porque vai dar uma discussão muito grande. Mas um dos grandes estudos foi com relação à necessidade de você estar convivendo com pessoas. Isso é muito importante. Se você vê essas pessoas nesses países por aí, adolescentes ou até adultos que saem metralhando Deus e o mundo, a é uma socialização, pessoa retraída, antissocial, então tem tudo a ver. E no ambiente de trabalho também. Sai uma piada, eu choro com você, eu conto um segredo, você me ajuda a fazer uma outra coisa. É diferente. A gente sai rolando no chão, recebe a advertência, né? Depois já se desculpa ali. Mas o grande problema é com relação ao posto de trabalho, ergonomia laboral, que tem nós temos a NR17, que ela vem lá com uma lista de várias providências de medicina e saúde que a empresa tem que tomar no ambiente de trabalho. Como que ela vai... Eu tenho que disponibilizar o treinamento para essas pessoas, bem como a fiscalização, se ela está sentada corretamente, usando força excessiva ou não, manuseio, digitalização, no próprio ambiente de trabalho. Se eu provo que eu dei o treinamento, trouxe médicos, CIPA e tudo mais para dar o treinamento para aquela pessoa, mas eu não provar que eu fiscalizava com advertência, com suspensão, até com justa causa, se você estiver desobedecendo a norma que eu tenho que te dar, a empresa é condenada na questão da doença ocupacional que a gente está falando aqui. Então, entra doenças psicológicas e doenças ergonômicas, né, digamos assim. Coluna, isso que você acabou de falar, né, a LERI, a DORT, né, Sim. que é doença ocupacional. Eu estou trabalhando na minha casa. Como que eu estou trabalhando na minha casa? Com o pé nas costas, deitada, numa cadeira inadequada? Como que é isso? Na frente da televisão? Enfim,
A questão das horas extras E aí, né? é uma questão muito problemática. Se eu continuar produzindo na minha casa a mesma coisa que eu produzia nas minhas 8 horas de trabalho, eu posso entrar com um pedido de horas extras que eu perco. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? É muito bacana essa história de WhatsApp, de computador, de não sei o quê, mas a gente faz reunião a qualquer hora do dia e da noite. Não desliga, tá Eu recebo disponível toda hora. mensagem, até antes da pandemia, eu tinha o telefone do escritório E o pessoal? e o pessoal. Com a pandemia não tem jeito, porque às vezes eu preciso conversar com o meu cliente agora, nesse minuto. Falando no meio de uma audiência e tendo que falar com ele. Então, aí eu acabei distribuindo o celular para todo mundo. Eu recebo mensagem 3 horas da manhã. Gente, E aí, a desconexão. E aí, eu te pergunto, um chefe de departamento, que aquele empregado foi embora às 6 horas da tarde e ele não vai ligar para ele 8h30 da noite? Claro que vai. Claro que vai. Onde é que você está 8h30 da noite, numa sexta-feira? No Tô bar? fazendo um churrasco, tomando uma cerveja. qualquer coisa menos trabalhando, né? Você desconcentra, porque você dá valor àquele emprego, você não pode perder aquele emprego. Perde totalmente isso. As pessoas não param para pensar que isso é necessário, a desconexão, para um trabalho desenvolvido com uma qualidade melhor. Yoko, tá contratada contra o Denis. Ele fica... Ah lá, ele ah lá. fica mandando mensagem sexta-feira, 8h30 da noite, falando assim, você viu tal coisa, você viu tal coisa. Não dá, né, Yoko? por outro lado, Yoko, tem gente que manda bom dia 6 horas da manhã. Não gosto de bom dia essa hora. 6 horas da manhã, Renato. Não gosto de bom dia essa hora, não rola. Ai, também não. Ô, Yoko, mas Vai ser no final das complicado. contas, então, não basta o empregador pegar e falar, vai trabalhar lá em home office, legal. Não. E não dar as condições, não fiscalizar a ergonomia, não mandar de qualquer jeito. Não pode, Não né? pode. Denis, veja bem, você ganha R$2.000 por mês, líquido, tá? E com gasto na sua casa, água, luz, telefone, alimentação, você tem um gasto de R$1.500 por mês. Você vai trabalhar em home office, a sua internet é meia boca. Ah, mas pra você ver seu jogo do Corinthians, do Palmeiras e as fofocas do BBB, tá ótimo. Só que, de repente, você precisa de uma internet Mega Blaster Pro trabalho rodar, né? para o trabalho rodar. Aí você tem que contratar não sei o que custa R$600. Aí você tem que ficar ligado na internet com a luz, porque você precisa de luz para olhar no computador, 8 horas por dia. A sua luz de R$60 foi para 120. A sua internet de R$130, que era o plano básico, foi para 650. Para quê? Você disponibiliza a mão de obra. O risco da atividade econômica é do empregador. E sem Isso tá contar na os lei. objetos, né? Exatamente. O papel, A a impressora, impressora, o computador. a tinta. a tinta. Quanto custa um joguinho de tinta Custa caro. Custa 200 e poucos reais um joguinho daquela da 3.500 lá. Epson, sei lá o que, como chama aquilo. Eu, por exemplo, eu tô gastando da minha casa, e aí? Então, você tem que dar toda a estrutura. Com relação a isso, eu entendo que dá para chegar no número. O problema maior entra com relação à extrapolação da jornada de trabalho, da desconexão psicológica do trabalhador e a questão ergonômica. Mas os processos advindos desta situação, você crê que eles deverão começar a se potencializar Eu daqui acredito em que diante? sim, porque o As home empresas não office podem veio alegar a para questão de ficar. força maior, de que foram Nessa obrigados questão de a... pandemia, com relação ao gasto nos equipamentos e tudo mais, não, tem que dar, pronto e acabou.
Se a gente estiver falando em termos de doença, essas doenças que nós estamos falando, ela não é desenvolvida a curto prazo. Ela precisa de uma certa rotina para isso acontecer, principalmente as doenças ergonômicas. A questão é que foi feita de uma maneira meio desconhecida e abrupta, e a tendência é continuar. Porque o próprio empregador, ele vai ter um custo reduzido com vale transporte. Às vezes, ele pode, numa negociação, uma cesta básica fica mais barato para ele, em termos de negociar com o fornecedor, do que o ticket alimentação. Então, ele também vai ter um benefício nisso. Isso faz, ele não precisa ter um escritório muito grande, tem muitas empresas que são localizadas em prédios alugados, que custam uma fortuna. Ele pode reduzir o espaço físico dele e deixar as pessoas em casa. Então, aí é aquela história, né? O brasileiro primeiro vai ter um lucro para depois ver onde sofreu o prejuízo. E isso é muito complicado para nós, está arraigado na educação nossa, né? Então, aí o que acontece? Com relação a isso, a soma de equipamentos dá para fazer. O problema maior é essa fiscalização da forma de trabalhar. Uhum. Então, aí é a cadeira adequada, tá? A quantidade de movimentos. Se eu estou trabalhando em casa, eu estou aqui 8 horas. Não fui no banheiro, estou fazendo nada porque eu tenho outra coisa para fazer, ainda que seja particular. Se você está na empresa, você tem alguém ali para ver. O pessoal da CIPA, por exemplo. Isso. Eles são treinados para isso. Para não trazer esses resultados para as empresas. Que resultado? De um acréscimo de doença ocupacional, onde gera. Porque dependendo do afastamento previdenciário, o próprio INSS reconhece aquela doença como ocupacional, né? Que é o chamado o nexo etiológico, que aumenta a contribuição do INSS no SAT, porque daí ele sai, dependendo da quantidade de acidentes que ele tem em determinado período, que seja reconhecido como acidente de trabalho e doença profissional, é aumentado a previdência dele, o valor que ele tem que pagar para a previdência. Aí tem aquela questão do ISO 9000, ISO não sei das quantas, que você não pode participar de licitações. Tem uma série de coisas que, se você tem uma consciência empreendedora e honesta, você tem que levar tudo isso em consideração para o seu próprio crescimento. E o trabalho em home office não é uma boa ideia. Para tudo isso, tem uma série de coisas boas, empregado também. Eu poder trabalhar na minha casa de pijama, ao lado da minha mãe, por exemplo, é uma coisa que eu tô fazendo. Se eu tivesse que ficar saindo, eu teria arrumado um problema muito grande. Como que eu vou fazer com a minha mãe? E você com seus filhos? Sim. Entendeu? Então, tem um lado bom? Tem. Mas, em termos de oferta, procura, trabalho, eu não vejo de uma forma muito positiva, não.